What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco sobre os problemas que nos aguardam, ok? E eu queria fazer algumas explicações antes da gente começar. Como vocês estão vendo, a gente está indo para a nossa última etapa. Ou seja, o que significa isso? Significa que das centenas de tópicos que a gente abordou aqui ao longo dos 8 anos na What, esse eu acho que é o último tópico que a gente tem para abordar. Não seria o fim do mundo, a gente precisaria dar uma espécie de suporte para as novidades operacionais que vão acontecendo, mas enfim, o trabalho da What, o foco da What vai acabar nesta última etapa. Muito bem, eu gostaria de falar algumas coisas acerca dessa última etapa. A primeira coisa é, eu não tenho a menor ideia de quando isso vai terminar. Eu quero esgotar o assunto que nós temos aqui e vou procurar fazê-lo da melhor forma possível. A segunda coisa que eu gostaria de frisar aqui é que é o seguinte, eu assisti esse fim de semana acho que uma centena de vídeos, para tentar chegar num denominador comum, para tentar chegar em alguma técnica, em algum processo que seja comum ou que seja o mais viável, ok? E vou confessar a vocês que não cheguei a lugar nenhum, ok? É muito comum você ver, por exemplo, vou dar um exemplo simples de como isso tem feito causado prejuízos àqueles que querem estudar computação gráfica avançada, especialmente o Blender, que é o seguinte, a nossa Trissy passou quase 2 anos com cabelos de toco, assim, com cabelos de canudo, ok? Enquanto eu não conseguia resolver o processo de colocar um cabelo nela que representasse ela, que não fosse as técnicas de cabelo que tinham. Cheguei a tentar fazer contato com profissionais lá fora, okay? Nunca, sem nenhum resultado, até que um dia a gente assistiu aqui o vídeo da Lídia, da Levonotion, que explicava como fazer cabelo curly. Okay? Então é mais ou menos como dizer os números da loto. Okay? Não adianta você ter todos os números, ter todas as ferramentas e todas as liberdades para trabalhar. Você precisa ter uma receita para você saber como é que faz, como é que é ótimo, como é que é o melhor. Okay? Então se você não tem essas receitas, e acho que o Blender está pecando terrivelmente por falta de setagens. As ferramentas de brush dele são ruins por causa de setagem. As soluções elas são ruins por causa de setagens. Então a gente está com muito problema aqui na parte de eyelashes, eyebrows. Não tem pelo menos 4 maneiras diferentes de fazer e todas elas apresentam deficiências. Okay? A primeira das possibilidades aqui seria, veja, isso aqui foi um eyelash pronto, um sistema pronto que eu coloquei aqui. Não funciona, ele escorrega, cara. Okay? Muita gente reclama comigo. Vejam, outra coisa que eu pretendo fazer, vocês já estão vendo aí que esse próximo vídeo ele chamará The Face, não The Head. Pode parecer uma coisa simples. Onde é que eu estou, meu Deus? Pode parecer uma coisa simples, mas The Head estava relacionada apenas àquela cabeça do Substance Painter que a gente vai fazer, mas ela é um trecho de um troço maior que envolve as expressões, envolve a rigagem, etc, etc. Então é um pouco mais profundo do que isso e tem a ver com as faces, não com as cabeças. As cabeças não tem problema, as cabeças são duras, elas não se deformam para a gente encontrar problemas nela. Bom, o que eu estou vendo aqui, posso dar um render aqui até enquanto a gente conversa, render image, ok? O que eu estou vendo aqui é o seguinte, algumas pessoas, muitos escultores, por exemplo, reclamam comigo, falam, você não faz escultura direito, você é indolente, tem que aprender mais de anatomia, não sei o que lá. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou um Rafa Souza, eu não sou um Rafael Grassetti, eu não sou um Michelangelo, não sou um cara genial no desenvolvimento da anatomia, especialmente da anatomia humana feminina, que é o que eu me dedico
o tempo todo aqui na Watt. Mas eu posso dizer que eu dou minhas pernadas. Eu acho que os modelos que eu fiz, eles não estão ruins de anatomia. Esse é o grande problema que as pessoas não entendem. O que acontece é rig, o problema é rigagem, ok? Todas essas bonecas eu faço em T-pose e depois eu faço uma pose nelas através de rigagem e isso escorrega, deforma, gera problemas na malha. Okay? Gera deficiências e essas deficiências elas são muito visíveis, as pessoas ficam achando não fez o osso correto, não fez o músculo adutor do não sei o que, mas não é isso, cara. É que os escultores, de maneira geral, eles não entendem qual é o processo de irrigagem e quais as deficiências que esse processo de irrigagem acabam criando no teu modelo. Vejam, aqui eu já tenho algumas melhoras que eu vou falar sobre elas. Vou falar sobre olhos novos. Isso aqui é um olho novo, ok? Vejam que a parte eu chamo a Beijing de boneca chorona, porque ela é muito chorona, ela tem muito dessa condição lacrimal aqui, ok? E deixa muita água embaixo daí. Ela está toda torta, como você pode ver, porque qualquer tentativa de mexer na expressão dela distorce ela muito. Veja, os dentes foram parar aqui embaixo. Tem um monte de problemas que a gente precisa tentar resolver e que não são simples de resolver, porque eu não estou falando de uma escultura, eu estou falando de um personagem rigado, animado, que se move, ok? Pessoas não conseguem entender isso, ok? Então fica uma briga, a anatomia não está certa. Não é que a anatomia não está certa, eu não consigo melhorar a anatomia em função das deficiências estruturais da mesh. Vejam o seguinte, eu vou fazer uma elucubração aqui, vamos parar isso aqui um pouco. Vejam, aqui estão as meninas com as quais eu queria ver se dá tempo, já são 7h43. Bom, o que eu vou falar a respeito disso aqui? Bom, é o seguinte, vamos parar um pouquinho aqui, porque senão eu não vou conseguir nunca dar andamento nisso aqui. Bom, o que eu preciso falar a respeito disso? Eu tenho a impressão que nós estamos no limiar, no limite de técnicas que são convergentes, ok? De um lado, eu diria assim, o último blockbuster de desenho animado da Disney, por exemplo, do formato Disney, foi a Moana, ok? A Moana, como vocês podem ver, é uma boneca lisa, é uma boneca que não tem muitos atributos, ok? E ela tem ela tem um processo de animação que eu chamaria de processo harmônico. O que significa isso? Significa que toda animação que é feita, toda animação Disney é uma animação compassada. Ela é feita em cima de compassos, ela é feita em cima de uma escala muito definida de tempos, ok? E isto funciona bem para a música, para a trilha. Ou seja, se você colocar um metrônomo nas animações da Moana, ou nas animações da Disney, você vai ver que ela é sempre compassada. Você sempre consegue encontrar um compasso, portanto você consegue encontrar um harmônico ou uma pontuação sonora, ok? Que não é sincopada, ou seja, que não tem nuance, que não tem erros, defeitos. Ela sempre ocorre em pontos bastante definidos, ok? Já é completamente diferente o processo da lira. A lira é um processo que está muito mais próximo da nossa Tricey, okay? Ou melhor, nossa Tricey muito mais próximo da lira, embora a nossa Tricey, eu sempre vou dizer isso, a nossa Tricey ela é mais velha do que a lira, ok? A lira veio depois dela, só para deixar isso bem claro, porque é até engraçado. Eu pretendo fazer essa brincadeira um dia, dizer que a lira é uma pulip, a Tricey é uma pulip também, ambas vieram do mesmo lugar, só que de famílias diferentes. A pulip a Tricey é uma Scott, da família Scott, e a lira é da família Cameron. Então, elas são de origens diferentes, mas elas não são referenciadas uma na outra. Eu não me referenciei na lira para fazer a Tricey, ok? Bom,
Feita a explicação, eu diria para vocês que a Trice, tecnicamente, ela está mais próxima da Lyra. Mas nada impede de que, se você contratar um animador da Disney, você transforme ela num personagem como a Moana, ok? Porque o que falta nela é esse tipo de animação. Isso são técnicas diferentes. A técnica de Capture Motion é uma técnica mais realista. Em compensação, ela não tem squash, stretch, ela não tem exageros. Okay? Então são duas técnicas diferentes que estão convergindo. Se eu tivesse que dizer muito rapidamente, porque eu já estou com o meu tempo acabando aqui, eu usaria a Witness, né, aquele vídeo sensacional da Netflix, okay, como base para fazer um tipo de trabalho coligado entre as duas coisas. Ou seja, eu usaria aquela técnica que é meio desenho, meio realismo. Okay? Dá para falar mais, dá para se aprofundar mais nisso, não tenho tempo para fazer isso agora, mas o que eu estou querendo dizer é: algumas das soluções elas não são tão simples quanto elas parecem, porque o troço está em movimento. Ok? Espero que isso fique claro. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Volto a dizer que vai ser The Face, porque a gente tem a série TCC e vai passar a ter a série TFC também. Ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.